Boa noite, que bom estar novamente com vocês, grandes seres humanos maravilhosos, né? Estamos aqui para mais uma conversa com você em relação à nossa mente humana, né? Com todo carinho, todo amor, toda compreensão, para que a gente possa administrar cada vez mais a nós mesmos. E só corrigindo, ontem no vídeo que eu fiz, eu dei o endereço do IPAP e uma colega parapsicóloga de Volta Redonda percebeu, né, só retificando, o site do IPAP é www.ipappi.com.br www.ipap.com.br e a livraria, né, onde a gente pode adquirir os materiais do Sistema Grisa, inclusive, né, o Liberte Seu Poder Extra, que nós estamos, né, conversando sobre a mente, é lipappi, repetindo, a livraria nossa editora, lipappi.com.br, onde pode acessar vídeos, né, do Pedro Antônio Grisa, textos de outros colegas, César Grisa, filho do Dr. Pedro Antônio Grisa, que estamos, né, levando todo esse conhecimento. E voltamos à mente subconsciente, né, que é o nosso robozinho automático, é aquela parte do iceberg que a gente não vê. Você sabia que ele tem leis que regem, né? Você já conhece essas leis mentais? Porque assim como no universo nós temos leis, temos a lei da rotação, translação, leis da física, da química, da mente também tem leis. E a gente precisa entender essas leis que eu quero hoje partilhar com vocês, porque a gente não entende, por isso nós estamos passando por esse período também de crise, né? Uma crise boa, é uma crise para a gente evoluir na humanidade, né? Para a gente aprender a lidar com esse subconsciente que tem essas leis que desde a fecundação, quando a mãe gerou a gente, cada um de vocês está me ouvindo, está me vendo, né? Lá está um subconsciente essas leis, e leis é para se respeitar, leis é para, né, que é leis do universo, é leis do, né, para quem acredita o Criador, não é as leis feitas por seres humanos, é as leis que vêm da natureza. A mente humana também segue essas leis. E são 3 leis. A primeira delas é a lei mental maior, que é a lei da criação. Está no último capítulo do Liberte Poder Extra. Que é a lei do semelhante que atrai o semelhante, a lei da atração. Talvez muitos de vocês já ouviram falar dessa lei da atração, que é a lei do semelhante atrai o semelhante, né? Que já saiu até um livro, um filme da Rhonda Byrne, Oprah Winfrey, nos Estados Unidos, sobre isso. Então, semelhante ao quê? Aquilo que está programado no meu robô, no meu subconsciente. Então, a mente vai atrair o semelhante. Por isso que a gente precisa prestar atenção. O que eu tenho gravado na minha mente, no meu HD, na minha memória, desde a fecundação? Quais as emoções? Quais são os sentimentos? Quais os traumas? Quais os medos? Porque a gente vai atrair o semelhante. Semelhante ao quê? Medo de barata? Vai atrair a baratinha para o seu lado. Medo de pegar o coronavírus? Vai vir o coronavírus para o seu lado. Medo de ir para o Rio de Janeiro, a gente está aqui em Barra Mansa, e levar a bala perdida, a bala vai achar você. Medo de ser assaltado? Não existe um acaso, um destino fatalista. Mas por isso que eu afirmo com todas as letras que eu não vou atrair essa situação, nem sou emissor, nem receptor de vírus nenhum. Porque eu estou em harmonia com o universo, harmonia com a minha mente. Isso eu faço há mais de 17 anos, quando eu conheci a parapsicologia, 19 anos. Então hoje eu posso afirmar isso. Ano passado não podia, porque eu estou administrando minha mente. Então semelhante atrai semelhante. O que você tem no seu subconsciente? Já parou? Prestou atenção? Como foi sua gestação? Como foi sua história? Como eu já falei, né, eu estou no período de, né, gestacional, lá em março, quando a mãe estava grávida de mim. Né? Faço aniversário em maio, então atrairia semelhante coisas, e coisas não só da minha história de gestação. Aí a gente tem que prestar atenção que muita gente hoje está atraindo situações de medo, de insegurança nesse período do coronavírus pelas programações de medo e insegurança dos nossos pais, avós, bisavós. Eu mesmo atraí muita coisa na minha vida a partir do meu nono, que veio da Itália, lá da região onde está tendo essa, né, maior número de mortos com essa pandemia.
Então, meu nono que veio lá de navio, 1914, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Então, muitas coisas, eu e outros primos, pais, né, tios, atraímos por quê? Porque veio programação de gerações. Tem um autor, o Ben Johnson, né, ele escreve nas suas pesquisas que a gente pode receber informações, influências de até 50 gerações anteriores à nossa, coisas que vêm na nossa memória, que chama-se pela medicina genética, que outros vão falar lá de maldição genética, maldição hereditária. Nada mais é do que essas influências do semelhante que atrai o semelhante. Então, o que você tem lá? O que você está atraindo? Comece a prestar atenção. Né? E aí são vários exemplos que a gente tem. E eu tenho muitos na minha vida, na minha história dos sócios que eu atendo, né? Já há 14 anos, e muita história fantástica semelhante. Como atrai situações semelhantes, só para entender, tem gente que vem fazer a terapia no dia que foi fecundado. Né? Tem gente que vai fazer terapia no dia que a mãe estava desesperada e pensa não levar adiante a gestação. Né? Então, fatos assim, momentos de crise, a gente atrai o semelhante. Por isso que quando a gente vai atrair uma pessoa para conviver em nossa vida, principalmente o marido atraindo a mulher atraindo o marido, a gente atrai o semelhante. Semelhante é o quê? Nós homens, a imagem da nossa mãe que gerou a gente. Quantos de vocês já pararam e prestaram atenção? Puxa, do casado parece com a minha mãe. Ou a mulher que fala, nossa, parece que casei com meu pai. Porque conforme a imagem que a mãe tem, vivencia naquela gestação, é que fica programado, o subconsciente como um robozinho automático, ele vai atrair o semelhante. A gente não quer, mas acaba atraindo aquele tipo de situações. Chefe muito parecido com o pai, quem tem um pai muitas vezes autoritário, atrai chefe autoritário. Né? Então assim, a gente precisa aprender a entender que nada acontece por acaso. Por isso lá no livro Liberto Poderes tem exercício de proteção energética. Por isso a gente não atrai proteção mental que a gente vai estar fazendo, né? Amanhã eu quero ver se eu já faço um vídeo de exercício de proteção mental energética. Por isso que eu não faço mais seguro de carro, não faço mais plano de doença, porque eu uso a proteção que está lá, proteção de veículos, de pessoas. A minha mente protegida, ela tem a fé que move montanha, que é aquela fé muitas vezes que prega-se nas igrejas, mas não se vive no dia a dia, sai da porta da igreja e fica com medo. Então a gente tem que sair do medo, tem que ter a coragem, confiança, seguir as instruções sim do Ministério da Saúde nesse momento, porque o vírus está aí, um simples vírus que nem se vê a olho nu, tem que ter um microscópio muito fantástico para ver, está conseguindo paralisar o planeta, paralisando o planeta, que hoje cancelou as Olimpíadas, né? Vai ter que cancelar talvez as eleições, muitos jogos, muitas atividades, as empresas, a gente parado dentro de casa. Então assim, isso é o poder da mente, semelhante atrai semelhante. Segunda lei, programado subconsciente que age, ele não distingue o que é real do que é imaginário. O subconsciente programou, ele não vai prestar atenção se é bom ou ruim, certo ou errado, ele não tem a dimensão de espaço e tempo. A convenção humana, né, do horário, do relógio que a gente criou para começar o trabalho, acabar o trabalho, começar a faculdade, acabar a faculdade, começar a terapia, acabar a terapia, isso é convenção humana. A mente não tem dimensão de espaço e tempo. Então nosso subconsciente pode ir milhares de anos para trás, ele pode ir milhares de anos para frente. Daí vem a capacidade paranormal de pré-cognição de gente que capta as coisas que vão acontecer. Como tem um paranormal muito bom, excelente, né? Já tivemos vários na humanidade, a própria Bíblia está cheia de paranormais. Todas as religiões têm, hoje, atualmente, o Juscelino da Luz, né? Quem quer pesquisar, vai lá, pesquisa, ele prevê coisas, ele é fantástico na capacidade mental. Ele sonha com coisas que vão acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, uns meses, e já tinha previsto essas histórias dessas catástrofes, né? Com essa questão do vírus, né? Então, ele sonha, ele vê, isso é a capacidade da mente, de a gente ver, captar coisas. Por isso que hoje, quando a gente usa a regressão de memória, estamos trabalhando com essa capacidade fantástica da mente, de não só saber que ela tem essa capacidade, mas que pode abrir o fato lá do passado com a regressão e a gente compreender o tal trauma, o medo, a insegurança, a causa de depressão, esse medo que vem hoje da sobrevivência diante da situação do coronavírus, tudo que está lá no HD. Então, ela não distingue o real do imaginário. Tanto que está o efeito placebo, né? Quantas mãezinhas já fizeram isso com nossos filhos, quantos pais já fizemos isso com os filhos? Dá lá um copinho de água com açúcar, a criança cura. Né? Muita gente sugestionada, por isso que ela cura. O professor, tem professor que dá a borra de café na água e cura a criança. Isso é verdade, tanto que a medicina tem um efeito placebo. Isso não é mentira, a própria medicina reconhece. A síndrome do avental branco é outra situação de mente que não distingue o real do imaginário. Basta ver o médico avental branco,
uma pessoa, a pessoa melhora na hora. Por quê? Porque a mãe grávida dessa pessoa passava mal, corria no médico, o médico de Vental Branco escutava o coraçãozinho, fazia pressão, se a sua não, mas não tem nada, vai para casa. O que gravou na mente do bebê lá? Porque quando ele passa mal tem que correr no médico, ele corre no médico, olha a cara do médico Vental Branco, melhora na hora. São senhas, códigos que a mente tem que a gente precisa aprender a entender. Então como foi sua história? Conversa, aproveita esse período que está aí de quarentena, vai conversar com a mãezinha, quem tem, com delicadeza, sem cobrar, sem acusar. Como foi a história minha de gestação? Como foi o meu texto e contexto? Como foi a história de gestação dos meus pais? A gente vai descobrir muitas coisas, nossos avós, né? E você vai começar a perceber que muita coisa está atraindo na sua vida, inclusive a situação de sofrimento, de pobreza, né? De miséria que a gente passa, de ameaça de escassez, é muito forte para quem é descendente europeu. Já falei no vídeo de ontem. Semelhante atrai semelhante, de gerações, né? Como quem é descendente de índio, de negro e vive na tribo tranquilo, vai atrair semelhantes diferentes, né? Por isso a gente precisa entender cada raça, cada texto e contexto. E isso a filosofia, graças a Deus, faz. Então vamos colocar a filosofia para fazer o ser humano pensar, né? Então a mente não distingue o real do imaginário, positivo, negativo, bom do mal, certo e errado. Tanto que o seu sonho, quantas vezes você sonha e acorda aquela sensação abafado, né? Desesperado, às vezes cansado com peso, porque você estava interagindo com o subconsciente. Quem dorme é o consciente, o corpo, o subconsciente sai fora. E aí quando ele sai fora do corpo, a gente interage. Quanta gente sonha, né, voando, sonha caindo do buraco, gente correndo atrás, e acorda aquela sensação, sonhas com fatos que depois acontecem. Isso é real, é fruto da mente subconsciente paranormal, que a paranormalidade está no subconsciente. Vai ser um tema também de vídeos para frente, que é a capacidade que a gente tem e que está subestimada pelo ser humano. E é hora de usar muito a nossa paranormalidade. E a última lei, tudo que está na realidade exterior é porque está lá no seu interior subconsciente, não o cérebro, a mente, né? Que está lá na sua mente. Então tudo que acontece na sua vida, desde o ventre da mãezinha, criança, jovem, adolescente, adulto, né? A melhor idade, atrai coisas, né? Que está lá no interior. Ah, mas e Deus, Renato? Deus não se mete, Deus não é essa coisa que a gente acha que é manipulador de fazer robô de cada um, marionete. Deus nos deu o livre-arbítrio, deu a liberdade, só que o ser humano não aprendeu a usar o livre-arbítrio porque não sabe usar a razão. Por isso acaba fazendo coisas desarmônicas, né? Coisas que geram até essas situações que estamos vivendo hoje na humanidade. Então preste atenção. Né? O Criador, para quem acredita, o arquiteto do universo, não importa o nome que se dá, alguma coisa existe. Nada, do nada não vem nada, até porque o nada não existe. O nada não existe. Né? A gente tem energias, está aí hoje a física quântica, sistema holográfico, está aí tantas coisas provando que a matéria é limite. Então já dividiram célula, próton, nêutron, elétron, já estão na nanotecnologia, e não conseguem chegar ao fim. Vai com as espaçonaves, com as mais potentes lunetas, e não se achou fim, né? Então assim, a gente tem muito mais coisas, ser humano, preste atenção para a gente descobrir, tem grandeza capacidade, basta aprender a usar o subconsciente. Então tudo que acontece na sua vida, física, mental, emocional, profissional, financeira, afetiva, relacional, porque está lá programado no seu HD, é só começar a harmonizar. Isso é a experiência que eu tenho de 14 anos de atendimento e de reprogramação na minha mente, que atraía coisa que eu não queria, fui reprogramar, hoje eu não atraio, né? Então assim, por quê? Porque eu aprendi a colocar em prática, né? Então essa é a capacidade das leis mentais. E além das leis mentais, o subconsciente ele tem 3 funções, 3 formas de agir na nossa vida. Depois de programado, funcionando 24 horas, como um robô automático que age por impulso, por instinto, por emoção, na hora de agir, o subconsciente ele é responsável por 3 funções. Quais são as funções? Ele move o corpo desde as primeiras divisões das células. Por isso que quando nasce lá uma criança com alguma limitação, deficiência, é porque houve desarmonia já do pai e da mãe na gestação, com histórias que tem anteriores de quando foram geradas e que geram limitação e faz haver a mutação genética. Então quem faz é a mente subconsciente, a famosa mutação genética. Isso eu tenho provas e mais provas hoje. Eu ainda vou escrever material, livros com todas essas provas de como é fantástico. Ele subconsciente move o corpo também, né, dos movimentos treinados,
Tá aí o exemplo do Pavlov, lá na psicologia, que fez exercício com o cachorro, a salivação. Russos fizeram com a coelhinha, colocaram no submarino os coelhinhos, né? Fazendo a morte dos coelhinhos, ela tendo as reações lá. Então ela move o corpo, move sentimentos e emoções, o subconsciente, nossa, dos animais, de todo ser vivo no planeta, né? Então quando a gente está uma doença, é porque a subconsciente está produzindo a doença. Nenhuma doença, preste atenção, nenhuma doença, a gente afirma com todas as letras, deixou de passar na mente primeiro, seja as que vêm de dentro para fora, seja as que vêm de vetores, como um vírusinho, chamado de vetor. Então só vai atrair quem está em desarmonia, com baixa estima, com depressão, com baixa imunidade. Quem tem baixa imunidade está em baixa estima, depressão, nada mais do que isso. Então as doenças, elas têm possibilidade de a gente se libertar delas. Harmonizando a mente, a doença vai para a sua harmonia, ela se liberta, a gente volta à vida saudável, que é o que o ser humano precisa aprender. A gente está girando em volta do rabo hoje da doença. Precisamos parar, prestar atenção. É só olhar nossas cidades, olhar nossas ruas, quantas farmácias tem, veja quantos sacolão tem. Isso é sinal de que uma mentalidade está doente. A gente só corre em volta da doença. Remédio não cura, remédio remedeia, ele não cureia. Ele vai remediando. Se fosse para curar, já é para ter curado todas as doenças, porque quanto tempo já tem remédio, né? Então vamos fazer a nossa parte, use a sua mente, ela move o corpo, move sentimentos e emoções, e às vezes você não quer ter a tristeza, você vem a tristeza, às vezes você não quer chorar, começa a chorar do nada, ou fica feliz do nada, isso não é nada, não existe, é alguma programação que acionou, alguma chave, alguma senha, como essas coisinhas fantásticas, está aqui a gente conversando, tem senhas, a mente funciona por senhas, né? Então tem que entender isso. E ela move a realidade do ser humano, né? Para atrair o sucesso ou o fracasso, para atrair a harmonia ou a desarmonia, para atrair o acidente ou não atrair acidente, para atrair o sucesso profissional ou atrair a pobreza. Então por isso precisamos hoje ter o comando da nossa vida, é a hora da nova era, do ser humano libertar-se, é o novo milênio é a hora da consciência, o subconsciente, aprender a dominar esse subconsciente, com a sua capacidade fantástica. Então esse é o robozinho. Esse é nossa mente fantástica. Então aprender a usar, aprender a administrar, isso vai ajudar muito. Aproveita esse período de quarentena. Vai começar a descobrir, são pesquisas da ciência, parapsicologia científica do sistema Grisa. Isso não é conversa de papo e poesia, é pesquisas de mais de 40 anos, 35 anos estruturadas, né, com o instituto de pesquisa. E eu com 14 anos de experiência hoje. Então vamos começar a administrar a nossa mente, vamos ser condutores da nossa vida e não ser teleguiados por qualquer situação. Aprende que você vai conseguir, ser humano, confie em você, acredite em você. Vamos acreditar e usar a força no subconsciente, vamos proteger ele. Amanhã a gente vai falar sobre a programação e reprogramação, vou fazer um exercício, já para você fortalecer, usar esse robozinho. Já que a gente atrai o semelhante, vamos plantar o semelhante positivo e não negativo. Por isso, para de ver notícias, né, negativas. Apaga, porque o Zap hoje está mandando notícia que está enchendo caixas de tudo que tem mensagem negativa. Vamos passar para frentes positivas de autoestima, de valorização, de troca de ideias, de coisas a fazer, e não ficar reproduzindo até os fake news, que é o subconsciente, que está lá agindo como uma besta desembestada, que não tem controle. Nós podemos fazer a mudança. Chegou a hora, ser humano, a hora da humanidade, 2020, depois de tanta tragédia, de incêndios na Austrália, de incêndios em Portugal, de tornado, furacões, de enchentes, de seca, né? Tá na hora do ser humano prestar atenção. Vamos acordar, acorda, olha a hora. Como dizia antigamente lá nos programas de rádio, nossos pais, a gente um pouco mais da melhor idade, ouvia. Então tá na hora de acordar. Nós somos muito melhores que a gente imaginava. Então está na hora do ser humano descobrir isso, e cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar àquilo que a gente quer, um planeta melhor. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que planeta você está deixando para o seu filho, para o seu neto? Você está deixando árvore, está deixando água? Ah não, está aqui meu neto, meu filho, a gente foi incompetente, não tem água, não tem clima, tem poluição, tem destruição. Será isso? É isso que você quer? Está na hora de mudar, e o vírus veio para colocar todo mundo em quarentena para pensar nisso. Então é hora da mudança, seja corajoso, vai lá, acredite em você, em harmonia, né? Não em desarmonia. A mudança vem, desde que a gente faça em harmonia. Se fizer desarmonia, quem planta colhe, semelhante atrai semelhante, semeia vento, colhe tempestade, semeia paz, vai colher paz, semeia amor, vai colher amor. Então o que você está semeando na sua vida? É hora de mudança,
Não importa o que você fez ali no seu passado, hora de mudar agora. Eu também fiz coisas erradas, fiz desarmonias, né? Seja na vida, né, de solteira, vida de religiosa, vida de casado, mas veio sempre fazendo as mudanças, crescendo para evoluir, para estar cada vez mais em harmonia com o universo, com o meu eu, né, esse eu superior, que é o nosso Criador, quem acredita, Deus. Cada um dá um nome, mas é a essência maior que a gente tem. Mas nós somos muito melhores que a gente imaginava. Não só filho de Deus de papo poesia, somos co-criadores do universo. Podemos co-criar, como estamos transformando e co-criando essas tecnologias, a criação da mente humana, né? Como estamos criando vacina lá, criação da mente humana, criando relógio, criando um objeto, um livro, um carro, né? Cada coisa, essa luz que está iluminando. Então, força e coragem, vamos que a gente pode, a gente é capaz. E amanhã vamos fazer o nosso exercício de relaxamento, vamos falar da programação e reprogramação e o nosso exercício de relaxar para se proteger, fazendo a proteção energética, né? Para a gente passar bem esse período de quarentena, principalmente agora esse momento crucial que o Brasil está passando, mas não só pensando em nós, emanando energias também para o planeta, para os nossos co-irmãos italianos, né? Estados Unidos vai passar por situações piores, né? Espanha já passando, outros que vão também ainda assumir essas situações e precisam combater, né? Somos bons combatentes, somos bons seres humanos. Ótima noite, bom descanso, né? E que tenhamos força e coragem para fazer as mudanças que o nosso vírusinho veio trazer para a humanidade. Pare, ser humano, pensa, muda, que a gente vai ser competente em mudar esse planeta, fazer a harmonia voltar ao planeta. Só isso que precisamos. Obrigado, muita luz, boa noite, bons sonhos. Que seu subconsciente produza maravilhosos sonhos nesta noite.